Então, boa noite a todos, os nossos amigos presenciais aqui conosco nessa hora, os nossos amigos que vão assistir pelo YouTube, mais uma quinta-feira de estudos. Esperamos que vocês estejam gostando, estejam seguindo os nossos estudos, pedindo que vocês retransmitam o nosso link para quem quiser, né, fazer parte, para quem quiser participar, para quem quiser aprender, fazer essa retransmissão para os seus amigos. O capítulo de hoje, nós já estamos quase no finzinho do livro, o capítulo de hoje é o capítulo 26 do Livro dos Médiuns, e assim, é bem interessante também, perguntas que se podem dirigir aos espíritos. A semana passada, a Gabizinha falou sobre as evocações e todas as variações, né, dos trabalhos que a gente tem atualmente. E a gente não pode esquecer que esse livro foi escrito há bastante tempo. O Kardec tinha uma missão específica, e a gente tem que transpor um pouco essas palavras, esse ensinamento dele aqui para os tempos atuais também, né? Então, espero que esteja bem apresentado, para que não fique dúvida. Se tiver dúvida, vocês, por favor, no chat, vocês ponham as perguntas, que a gente vai tentar responder as perguntas, né? E não é um capítulo muito extenso, mas tem algumas coisas interessantes para a gente aprender, para a gente saber. Então, vamos começar. O capítulo começa com as observações preliminares. Aqui, eu fiz uma adaptação do que ele falou para os tempos atuais, como eu falei, para a gente poder tentar entender melhor a lógica que ele colocou e como ele fazia na época e como a gente pode introduzir isso na nossa atividade mediúnica no presente, no momento atual, né? Então, o que ele chamou atenção para nós é que a gente deve dar muita importância à natureza das questões que a gente for fazer para os espíritos, quanto à forma e ao fundo. O que ele quis dizer com isso? Que antes de fazer um questionamento para algum espírito, a gente tem que se preocupar em que sejam questões claras, objetivas, quanto à forma, né, de você colocar a questão, e quanto ao fundo, que quer dizer, o conteúdo, né? Então, ele quis chamar a atenção para o formato da pergunta, ele tem que ser claro e objetivo, as perguntas não podem ser complexas, e tem que ter um fundo moral, tem que ter um objetivo elevado, sincero. Isso é muito importante. Lembramos novamente que esse livro foi escrito por uma atividade mediúnica específica para aqueles tempos de início de conhecimento da doutrina espírita. Então, o Kardec estava começando a pesquisar, ele tinha que fazer um determinado tipo de reunião, um determinado tipo de formato, que não é o que acontece hoje nas nossas reuniões. As reuniões atuais têm outro propósito, que é o de acolher e encaminhar sofredores, os nossos irmãos que estão em desajuste,
e também de ouvir mensagens e conselhos dos nossos irmãos superiores, né? Dos espíritos superiores, que sempre vêm nas reuniões, quando a gente faz essas... tem a intenção de nos reunir para ajudar, para pôr em prática a caridade cristã, sempre sempre se juntam espíritos superiores para auxiliar nessa missão. No entanto, a natureza das perguntas pode facilmente seguir as regras expostas por Kardec, quando ele confeccionou esse capítulo. Ou seja, as perguntas têm que ser coerentes, encadeadas logicamente, respeitosas e necessárias, tanto para os sofredores como para os mentores. Não existe a distinção aí, sempre tem que ter uma maneira lógica de perguntar, para alguém também que está em estado de sofrimento, uma maneira delicada, respeitosa pelo seu próprio estado de sofrimento, e para os mentores, que, né, estão na ordem moral acima de nós. O respeito sempre é necessário. Mesmo quando a gente duvida de quem seja, ou não esteja gostando da comunicação, ou achando a comunicação esquisita, o respeito sempre é bom, né, em qualquer, tanto para encarnados como para desencarnados. E ele fala também que é preciso saber que os espíritos somente responderão aquilo que sabem, de acordo com a sua evolução moral e condição na erraticidade. A gente faz algumas perguntas, pensando que todos os espíritos sabem de tudo, só porque, né, estão né, no outro plano, mas não é bem assim que acontece. O outro plano tem as determinadas frequências, cada um está na sua determinada frequência, ou seja, na sua evolução moral, e cada um só vai saber aquilo até onde chegou, para dizer com propriedade sobre aquilo. Se a gente está fazendo alguma pergunta muito profunda, aqueles que tudo respondem e respondem querendo dizer que sabem tudo, a gente pode até ficar com o pé atrás, porque talvez não sejam espíritos que a gente denomina pseudo-sábios, achando que sabem, mas também não sabem, né? Então, vamos continuar aqui, falando sobre as perguntas que a gente pode fazer. As perguntas nunca devem ser somente a título de curiosidade, sem propósito para o tratamento, no caso de sofredor, ou perguntas de origem muito pessoal para espíritos superiores. Dúvidas nossas que talvez eles não possam responder por pertencerem à nossa tomada de decisão, à nossa evolução moral, e ainda porque o futuro pode ser uma incógnita para eles também. Então, se a gente, às vezes, né, tá com alguma dúvida moral, e a gente pergunta qual o caminho que a gente deve trilhar, ou o que a gente deve fazer naquela situação, o nosso guia pessoal pode até nos dar uma ajuda, mas eles têm que deixar a gente resolver, porque nós que vamos resolver com as nossas atitudes, a dar o passo moral que a gente precisa, né? Se a gente for seguir cegamente o que eles mandarem a gente fazer, qual é o mérito nosso, né? Por isso que eles muito frequentemente não, né, fica um vazio quando você pergunta, fica um silêncio, porque cabe a nós
encontrar essa resposta dentro da nossa, né, da nossa moral cristã, o que a gente faria dentro da moral cristã naquela situação. Então, é isso. E quando a gente acerta, eles devem ficar bem felizes por a gente estar dando esse passo. E também eles, né, se a gente pergunta alguma coisa que envolve o futuro, né, eles também não têm noção do futuro. O futuro é móvel, né? O futuro não é fixo. Então, eles não têm como nos ajudar, né, falando, dando previsões que eles também não sabem. É evidente que as perguntas devem ser formuladas tanto para os sofredores, para ajudá-los em seu sofrimento, e para os espíritos superiores, quando há uma dúvida de interesse geral com relação aos trabalhos. Então, Kardec falou assim, ó, não, as perguntas elas são necessárias, a gente tem que fazer essas perguntas, as nossas dúvidas são legítimas, então tem que ser, né, a gente, é uma conversa, é um diálogo, então tem que existir perguntas e respostas num diálogo, né? Não, tem que existir uma comunicação num diálogo. Mas, de qualquer forma, essas perguntas têm que ser, quando são sofredores, para ajudá-los, né? Nunca julgá-los, só para ajudá-los, e para os superiores, que não sejam de interesse pessoal nosso, que sejam de interesse do trabalho, que sejam de interesse do bem coletivo. Aí sim a gente vai poder contar com as respostas e com a boa vontade deles. Kardec teve que fazer toda a sorte de perguntas para elucidar a vida espiritual. E ele fez. A gente viu no livro quantas perguntas ele fez, quantas reuniões, e não só ele, como todo o grupo de trabalho dele e as associações que ele estava ligado. Então, eles fizeram o trabalho a que vieram fazer. Fizeram toda a sorte de perguntas, perguntaram assim exaustivamente, tem algumas que até foram repetitivas, porque ele era um cientista, ele queria ter a certeza da resposta mais correta, então, da identidade do espírito naquela época, era preciso ter uma noção muito maior de quem estava falando, porque ia se escrever uma doutrina. Então, ele teve que fazer todas essas perguntas, porque ele estava partindo do zero. O espiritismo estava no início, né, ele estava criando essa noção de espiritismo, que agora nós que já somos espíritas já cremos. Então a gente pode, eu pus aqui, podendo passar esse passo adiante, a gente já sabe, já crê em muitas coisas que a gente nem precisa perguntar, né? Nem precisa duvidar, porque se a gente já estudou, já leu, já viu, e já tem essa crença, né? Também a gente não precisa ficar testando a todo momento os nossos irmãos que têm mais coisa para fazer, né? E aqui eu vou elencar uma série de perguntas que o título desse item é perguntas simpáticas ou antipáticas, que os espíritos podem achar simpáticas ou antipáticas, que tipo, né? Então, vamos lá. Os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes são endereçadas? Resposta. De acordo com as perguntas, os espíritos sérios respondem sempre com prazer às que têm por objetivo o bem e os meios de vos fazer avançar. Não atendem às questões fúteis.
Então, de novo, ele está frisando. Se a pergunta é séria, se o objetivo é sério, os espíritos sérios não vão se negar a responder a nenhum tipo de pergunta desse estilo. Outra pergunta. Quais são as perguntas particulares antipáticas aos espíritos? Ele está se referindo, então, aqui aos espíritos sérios, né? Os espíritos de um grau hierarquicamente maior, para dar essa resposta. Todas as que são inúteis, ou que são feitas com o objetivo de curiosidade e de prova. Então, não as respondem e se afastam. Então, vamos supor algumas perguntas que a gente seja uma curiosidade que só da gente, sem utilidade geral. Eles não gostam de responder. E de prova, se a gente fica toda hora tentando provar quem ele é, ou, né, a sua identidade, né, para que ele vai se prestar esse papel? Né? Eles simplesmente se afastam e nos deixam com a nossa dúvida. Quando os espíritos não respondem a certas perguntas, é por efeito da sua vontade ou porque uma força superior se opõe a certas revelações? Essa é uma pergunta bem interessante. A resposta: por um e pelo outro motivo. Há coisas que não podem ser reveladas e outras que o próprio espírito não conhece. Então, como a gente falou, ele só conhece aquilo do ambiente onde ele se encontra, do estágio onde ele se encontra, e se ele também tem alguma informação além, privilegiada, que ainda não é o momento de passar o conhecimento da humanidade encarnada, ele não fala. Não, poderia ter um efeito desastroso se ele falasse alguma coisa que a gente ainda não está preparado para ouvir. Então, eles têm essa plena consciência e não revelam, talvez não porque não saibam, porque não podem revelar naquele. Eles são instruídos para que não seja revelado mesmo. Vamos lá. Esse outro item, gente, vocês podem me interromper a qualquer momento, viu? A gente fica falando. Vocês podem pôr no chat. Se alguém puser alguma questão no chat, vocês me avisam, porque eu não sei se eu vou conseguir ver aqui o chat. Outro item. Questões sobre o futuro. Que a gente tem uma curiosidade muito grande, né, nesse sentido. Eu até pus aqui a figurinha da vidente com a bola de cristal. A gente está sempre querendo saber sobre o nosso futuro, sobre o futuro de tudo. A gente é muito ansioso por natureza. Então, a pergunta foi a seguinte: os espíritos podem nos fazer prever o futuro? A resposta: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente, né? A gente aqui está construindo uma vida. Se a gente já soubesse de antemão o que vai acontecer, né? Ia ser um desastre. A gente ia pular fases, a gente ia não passar por experiências que a gente teria que passar. Então, o presente ficaria seriamente prejudicado se a gente pudesse saber o futuro. Aí está um ponto sobre o qual insistir sempre em obter uma resposta precisa. Então, a gente quer uma resposta e quer uma resposta precisa. É um grande erro, porque a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Se quereis absolutamente uma resposta, ela vos será dada por um espírito travesso. Dizemos-lhe isso a cada instante.
Então, se a gente insiste, vai procurar não está contente com a não resposta dos amigos superiores, a gente procura. Quem que vai dar essa resposta para a gente? Algum espírito zombeteiro que vai inventar, ou que vai, né, querer confundir a nossa cabeça. Então, a gente procura problema. E aqui eu pus uma observação que o tempo na dimensão astral tem uma conotação diferente. Então, a ideia de futuro para eles é um tanto quanto diferente da nossa. A nossa linha de tempo é diferente da deles. O que eles podem ver, eles podem não ter uma precisão de data, porque podem não saber quando, né? Dia, mês e ano, porque o tempo lá não é contado como é aqui, não é linear, não tem dia, mês e ano, é uma coisa um pouco um pouco diferente daqui. Então, essa noção de futuro, ela pode ser mal interpretada pela visão que eles têm lá do outro lado do futuro. E a gente, né, tem sempre essa mania, né, de querer saber quem a gente foi no passado. Se a gente, eu até pus aqui uma foto de uma rainha, porque a gente quer sempre saber se a gente foi rainha, se a gente foi rei, se a gente foi um cientista famoso, se a gente foi alguém famoso. Então, ele até dedica um item para isso, né? Pergunta sobre existências passadas e futuras. Os espíritos podem nos fazer conhecer nossas existências passadas? Aí a resposta: Deus permite, algumas vezes, que sejam reveladas segundo o objetivo. Se é para vossa edificação e vossa instrução, serão verdadeiras. E, nesse caso, a revelação é quase sempre feita espontaneamente, de modo inteiramente imprevisto, mas jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Então, se a gente pergunta alguma coisa sobre o que a gente foi no passado e insiste para saber, muitas vezes eles sabem que é prejudicial essa nossa curiosidade e não respondem. Mas se eles percebem que a gente tem que saber alguma coisa sobre nossas vidas passadas, eles mesmos revelam espontaneamente, para que a gente corrija algum determinado tipo de atitude ou de postura. Nesse sentido. Eu estava pensando aqui que quando a gente faz o tratamento apométrico, a gente acessa essas vidas passadas e faz perguntas, mas muito invariavelmente a pessoa que está sendo atendida não está ali no momento. Então, essas respostas só pertencem ao âmbito do tratamento. É o mais salutar, porque nem sempre a gente está preparado para saber o que a gente foi. A gente, muitas vezes, não tem a maturidade suficiente para, né, se a gente teve algumas atitudes muito catastróficas no passado, que foram, né, famosas, ou que, né, será que a gente tem estrutura para saber isso agora? Né? Qual é o interesse também, né?
aquilo está pertencendo ao passado. Para um tratamento, tudo bem, a gente tem que acessar essas lembranças e corrigir, né, e corrigi-las para aquela época, torná-las conscientes para aquela época. E então fica no âmbito do tratamento. Aqui eu pus um ponto interessante que ele fala no livro. Estudando o vosso presente, vós mesmos podeis deduzir o vosso passado. Então, é isso mesmo, né, gente? Como a gente se comporta no presente, nos dá a perfeita noção do nosso passado. Se somos pessoas muito orgulhosas e muito, né, cheias de si, né, com certeza fomos rainhas ou pessoas de poder. Então, a gente consegue ter umas pistas boas analisando os nossos comportamentos presentes, né? Vamos lá. E aí, tem alguns itens que vão... Nós vamos acabar logo esse capítulo, porque ele não é muito extenso. Aqui ele começa a falar sobre perguntas diversas. Tem muitos itens que ele fala sobre, mas aquilo que a gente sempre diz, né? Se quiser saber em detalhes, a gente procura passar o resumo, mas se quiser saber em detalhes, é só pegar o livro, dar uma lidinha, que sempre tem algumas coisas que a gente não pôs aqui no resumo, que às vezes podem interessar para a pessoa. Então, ele fala pergunta sobre conselhos. A gente, né, se a gente quer pedir um conselho para os espíritos, aí ele diz assim: os espíritos jamais recusam ajudar aqueles que os invocam com confiança, principalmente naquilo que toca a alma. Eu estava pensando, a gente sempre invoca, né? Mesmo inconscientemente, a gente sempre invoca, quando está numa situação difícil, a gente pede ajuda para algum santo, para algum anjo, para o nosso mentor. E quando a gente faz isso com a alma, com confiança, com desejo sincero de aconselhamento, eles com certeza não se recusam a nos ajudar. Mas repelem os hipócritas, os que têm o ar de pedirem a luz, mas que se comprazem nas trevas. Então, a gente sabe, né, gente, que o ser humano pode fingir uma coisa que ele não é. Mas a gente aqui encarnado, às vezes, não consegue descobrir no outro um fingimento, mas os espíritos superiores, com certeza, podem, né? Porque eles não veem eles veem os nossos pensamentos, eles sabem o que a gente, né? A energia que a gente está emitindo, se é uma energia de sinceridade, se é uma energia né, de ser hipócrita, só querendo vantagem naquele conselho, naquela comunicação. Então, é um engano, quando a gente acha que pode enganar, a gente pode até enganar os encarnados, mas os desencarnados né, é bem difícil. Perguntas sobre coisas íntimas e materiais. Sobre coisas íntimas, coisas da nossa vida íntima, da nossa vida pessoal, para se a gente pergunta, será que eles respondem? É isso que ele quer dizer. Então, sobre coisas íntimas, nós podemos ter informações de espíritos familiares, aqueles que conhecem a nossa vida, que convivem com a nossa família,
mas jamais estarão somente à nossa disposição para responder essas perguntas. E as respostas dependerão daqueles espíritos que nos circundam. Então, de repente, a gente tem uma pergunta né, sobre alguma coisa muito pessoal, sobre coisas de herança, de patrimônio, de família, que é uma curiosidade nossa, que a gente vai ter algum ganho financeiro com aquilo, e, em detrimento de outra pessoa. Quem que pode nos responder essa questão? Se a gente tiver com intenção boa, nós vamos estar circundados de espíritos bons, com energias boas, e se a gente tiver com más intenções, a gente vai estar circundado de energias, de espíritos que também têm más intenções. Por isso que eu pus aqui, semelhante com semelhante. E que nem eu estava falando, sobre coisas materiais, como heranças ou patrimônio, se o interesse daquele que pergunta for a ganância, os bons espíritos não se prestarão a esse papel. Então, pode até ser que a gente esteja, né, com uma intenção não muito boa, uma má intenção. A gente está sempre rodeado dos espíritos correspondentes à nossa energia. Quem pode responder às nossas perguntas podem ser esses irmãos. Será que eles vão dar uma resposta correta? Será que, né, que talvez vão dar a resposta que interesse a eles também? Outro tipo de pergunta sobre a situação do espírito no mundo espiritual. Olha que interessante isso, né? A gente está sempre querendo saber, nossa, né? Como será que está minha mãezinha? Como está, né? Um tio que morreu, um irmão que faleceu. A gente está sempre pensando neles, já se foram, como será que estão, onde será que estão, de que tipo de vida estarão vivendo. A gente sempre tem esse interesse, a gente sente saudades, a gente quer saber deles. Aí ele respondeu o seguinte: as dão de boa vontade, quando o interesse é ditado pela simpatia e não pela curiosidade. Então, se é uma reunião séria, se é um compromisso que a pessoa tem de ajuda, né, a pessoa tem uma vida constante trabalhando na espiritualidade, a gente pode criar esse merecimento de ter, né, uma comunicação da própria pessoa que a gente está interessado, uma psicografia, uma comunicação. Se a gente estiver numa reunião séria, né, com amparo espiritual, é muito comum a gente receber comunicação deles de lá para cá, né? O Chico falou que o telefone só toca de lá para cá. Então, a gente pensa, a gente pede, e se a gente tiver merecimento, eles vão dar uma força para aquele que é o objeto da nossa saudade, poder falar alguma coisa, nos dar alguma comunicação, né? É bem bacana, porque eles entendem que a gente faz aquilo por simpatia mesmo, por interesse sincero de amor. Então, eles não se negam a fazer todos os esforços para trazer aquele ser amado para que se comunique conosco. Bom, seguindo sobre as diversidades de perguntas que a gente pode fazer para eles, né? Sobre a nossa saúde, sobre a saúde. Os bons espíritos querem nos ajudar,
mas precisamos saber a quem pedir esses conselhos, ter cautela e se certificar da seriedade desses espíritos. Então, eu até pus aqui, hoje em dia nós temos as consultas espirituais, né? Os médicos espirituais que vêm nas sessões, são trabalhos de cura, são trabalhos bonitos, são médicos do astral dedicados, temos diversos, Dr. Fritz, né? Temos um monte por aí afora, né? Nas reuniões mediúnicas. Mas a gente precisa entender que esses médicos e essas reuniões têm que ser muito sérias, tem que ter uma intenção muito de caridade, de ajuda, de amor ao próximo, de criar esse ambiente favorável, de fraternidade numa reunião mediúnica, para que esses espíritos de alta hierarquia, esses médicos do astral, possam se interessar em trabalhar conosco. E aí, né, a gente... Primeiro, a gente fica cuidando da saúde dos nossos irmãos, ajudando, fazendo essas reuniões, atendendo esses irmãos que são doentes, os médios recebendo esses médicos que se dispõem a vir nos curar, né, a vir nos ajudar. Então, depois de todo esse trabalho, aí a gente pode ganhar algum merecimento de que eles também nos ajudem na nossa saúde, com certeza nos ajudam, né? Isso é uma coisa que com certeza acontece. Então, se a gente trabalhar, esquecer um pouquinho da gente e pensar nos nossos irmãos que podem estar mais doentes, mais necessitados, mais aflitos, e esse trabalho for constante, a gente vai ganhar o direito de que eles nos ajudem quando chegar a nossa vez de ter algum problema de saúde, eles vão estar mais pertinho de nós. Pergunta sobre invenções e as descobertas. As descobertas científicas são fruto de muito trabalho e pesquisas por parte do cientista. Isso é um cientista sério, né? Então, o cientista não vai receber de graça a informação sem ele ter pesquisado, sem ele ter trabalhado, sem ele ter esse interesse de estar fazendo aquele tipo de pesquisa. Então, ele primeiro precisa trabalhar, ele primeiro precisa pesquisar, eles precisam entender que aquela pessoa tem um propósito sério, que é para um bem coletivo, e quando é chegada a hora da humanidade ter uma descoberta científica, os bons espíritos vão auxiliar aqueles que estão ao trabalho. E com certeza é de sua missão essa revelação. Então, nós temos, diversos casos, né, em que os cientistas pesquisam anos e anos e anos, de repente, eles né, vêm com algo muito novo, alguma coisa que a humanidade está precisando, mas até aquele momento ninguém pensou nisso, né? Ninguém atingiu aquele ponto de saber, de ter aquele conhecimento. Então, funciona mais ou menos assim, quando a gente já está pronto para que seja passado alguma tecnologia mais moderna, alguma coisa mais avançada, quem que eles vão procurar para transmitir esse conhecimento, né? Aquele que já trabalhou uma vida inteira, que está pesquisando, que tem uma intenção séria, porque ele vai com certeza ganhar alguma fama, e era essa a missão dele,
né? Se ele teve sucesso de fazer tudo direitinho, ele vai receber essa revelação e vai passar, transmitir esse conhecimento para a humanidade. Então, é bem interessante isso, né? Perguntas sobre outros mundos. Então, às vezes a gente tem curiosidade, tem vida inteligente em outros mundos, como é que é o universo, né? Quem mora em Júpiter? Então, a gente fica com umas perguntas meio, né, na cabeça sobre fora do planeta Terra, sobre outras dimensões, como é que são as outras dimensões, a gente fica tendo essas dúvidas. E aí, se a gente questionar, né, algum espírito comunicante, vai depender do adiantamento do espírito que está respondendo essas perguntas. Que nem eu falei, cada um só conhecerá a realidade a que está apto. Então, ele tá naquele determinado nível de evolução moral, ele vai para um lugar onde seja igual ao seu nível. Como é que ele vai saber o que tem para cima? Também ele tem a mesma dúvida que a gente. Se ele está um pouquinho acima, ele pode responder algumas coisas da onde ele está, do que ele conhece, como a gente tem diversos livros, né, escritos sobre, né, psicografados, sobre as outras realidades, né, toda a obra de Chico Xavier, temos aí uma literatura extensa sobre isso, eles escrevendo, descrevendo o ambiente para onde foram e querendo nos informar aqui como é, né, o nosso lar. É um exemplo bem típico disso, como é que era a cidade ali, como se processavam as coisas. Isso temos uma literatura bastante extensa. Mas cada um vai só descrever a realidade que ele vive, né? Como eu pus aqui, mas como as realidades são muito diferentes das realidades do mundo físico, então, a nossa realidade do mundo físico é muito diferente da realidade, dessas outras realidades que a gente possa ter curiosidade. Então, já pensou como é viver no nosso lar? Acredito que é bem diferente daqui. Apesar de ter aqui ser uma cópia de lá, mas lá as propriedades físicas e químicas são diferentes, então, a começar daí já é uma coisa diferente. Então, ele diz aqui que a gente devemos nos importar sobre o estado moral em cada um dos mundos, que é o que criará aquela realidade. Então, ao invés de perguntar, tem mesa, tem cadeira, tem casa para a gente morar, né? Ao invés de a gente ficar com essa mentalidade mais estreita de objetos, né, de coisas materiais, na verdade, a gente teria que se preocupar mais, por exemplo, qual é a qualidade moral de uma pessoa que está habitando o nosso lar, né? Que nível moral que ela tem que ter para ela ter atingido aquele local e poder ficar ali naquela frequência. Então, ele nos alerta para esse interesse, que o nosso interesse deve ser sempre a evolução e a elevação moral nossa, que é para onde a gente vai, né? Quando a gente deixar esse corpo físico. Então aqui estamos chegando ao final da nossa explicação. E então vamos concluir. Eu até pus aqui um quadrinho representando a gente. Nós somos seres humanos, nós nos comunicamos, a gente fala, a gente tem a palavra, e a palavra, né, formula as perguntas,
Então, a gente tem essa característica de nos comunicar pelas palavras e de entender a vida pelas palavras. Então, essas perguntas, a que o capítulo é dedicado, eu fiz essa conclusão por mim, extraindo do que eu entendi do capítulo, que sempre tem que ter o respeito e a lógica nas perguntas, e sempre a necessidade e a utilidade para o bem coletivo. Se a gente quer atrair os bons espíritos, nos comunicar com ele, nos beneficiar dos seus conhecimentos, da sua luz, da sua bondade, da sua amorosidade, a gente tem que pensar sempre no bem coletivo, em primeiro lugar. E ser respeitoso com qualquer entidade que a gente se propõe a falar. O respeito, né, é um irmão, o respeito é sempre bem-vindo, e uma pergunta lógica, que aquele espírito comunicante possa entender o que a gente está perguntando, e dentro das suas condições, a gente tem que respeitar as condições que eles estão e fazer as perguntas adequadas para a condição que ele está ali naquele momento, né? Então, gente, tá concluída a nossa aula de hoje, o capítulo 26. Nós estamos no finzinho do livro. Vocês podem... Todas as aulas estão gravadas no YouTube, do Livro dos Espíritos, agora terminando o Livro dos Médiuns. Indiquem para quem vocês querem que saiba sobre isso, que conheça sobre o assunto, que estejam em dúvida. Muitos médiuns irão... muitas mediunidades irão aflorar agora nesses novos tempos, nessa transição. Vai gerar muitas dúvidas, muitos desconfortos. E se a gente sabe, estudando em livros sérios, em estudos sérios feitos, a gente vai ter uma oportunidade melhor de exercitar o nosso dom, a nossa habilidade, com mais conhecimento e com mais precisão. Podem indicar para centros espíritas que queiram, como agora não está podendo fazer aulas presenciais, estamos num momento difícil, essas aulas são online, pode ser acessada de casa, pode ser feita através de um pequeno grupo, assistindo as nossas aulas do YouTube. Tá bom, meus amores? Então, que vocês fiquem com Deus nessa semana, que aproveitem, que acalmem as suas mentes, serenem os seus corações, tenham mais confiança nos nossos irmãos superiores, nos nossos guias, no guia desse planeta, nosso Mestre Jesus, que tudo está no seu lugar, né? Tem gente no comando, tá bom, meus amores? Então, boa noite e boa semana para todos.